Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma semana e mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa e inerrante palavra de Deus. Nós aqui fazemos o comentário da lição de adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E no nosso comentário, nós sempre fazemos um comentário distribuído em 10 tópicos. A nossa lição geralmente tem uma introdução, 3 tópicos comumente e uma conclusão. Nós construímos esta lição em 10 tópicos, aproveitando os tópicos que já estão na lição e criando alguns como sugestão complementar para o seu ensino, para o seu estudo. Meus queridos irmãos, aqueles que nos assistem, que ainda não são inscritos neste canal, se inscreva, deixe lá o seu like, porque quando você clica naquela mãozinha deixando o like, você já está dizendo para o YouTube que o canal é relevante, e ele vai repassar este vídeo certamente para outras pessoas. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que não têm à disposição e também faça seu comentário ali no local onde tem para você fazer comentário. Isso é muito importante. Diga a cidade de onde você está nos assistindo, nos ouvindo, e que Deus assim abençoe a todos vocês. Nós estamos estudando nesse trimestre, que já vamos caminhando para o final, uma lição muito importante que fala de relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, ninguém disse que era fácil, a tarefa é muito difícil, exige muita disciplina, porque nós temos desafios e problemas. E a nossa lição, irmãos, vem mostrando aí problemáticas que nós enfrentamos no dia a dia com a nossa família e apresentando soluções de acordo com a palavra de Deus. É muito importante que a gente perceba que a saída está nos exemplos da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 12 para 18 de junho de 2023 e temos aqui o 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. A nossa igreja aqui em Alagoas vai aí completando seus 108 anos, E a Assembleia de Deus no Brasil, 112. Que maravilha! A lição de hoje, ela trata sobre criando filhos saudáveis. O título já mostra, irmãos? Nós podemos criar filhos doentes ou criar filhos saudáveis. Também por inferência, Nossos filhos serão saudáveis ou doentes, dependendo da forma como nós criamos esses filhos. Há criações que geram filhos doentes e há criações que geram filhos saudáveis. Onde vamos encontrar o manual que nos ensina a criar filhos saudáveis? Na própria palavra de Deus. O nosso texto áureo nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática nos diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Nossa leitura bíblica em classe mostra um texto aqui, dos Evangelhos, onde conta um pouco da história de Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 40, 42 a 52. Nos diz assim: e o menino, Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém,
que ele viria de companhia pelo caminho. E andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis ou não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Pelo texto, nós já vemos aqui que o importante não é apenas o crescimento físico, mas também o crescimento em graça e em sabedoria. Não somente o crescimento físico, mas também o crescimento espiritual. Nossa lição ela tem uma introdução, como nós sempre falamos, ela nos dá uma visão geral, panorâmica da lição. O tópico 1 vai falar sobre uma família normal, tem aqui os dados gerais da família de Jesus, né? Segundo subtópico, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Aí no segundo tópico nós temos o modo de criação de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus, o Filho especial. Subtópico 2, a infância de Jesus. Subtópico 3, a adolescência de Jesus. Subtópico 4, a juventude de Jesus. E aí vamos para o terceiro tópico, que fala sobre o tríplice desenvolvimento de Jesus. Subtópico 1, Jesus crescia em sabedoria. Subtópico 2, Jesus crescia em estatura. Subtópico 3, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Subtópico 4, lições importantes. E aí nós vamos, então, para a nossa conclusão. E aí fechamos este assunto. Muito bem, queridos irmãos, nós, como sempre, como de costume, nós vamos então fornecer aos irmãos os 10 tópicos que nós criamos aqui dentro deste assunto, dentro do contexto e do conteúdo da lição, e talvez alguma coisa fora do que já está na lição. Veja bem, o título da lição. Os irmãos professores sejam fiéis ao título da lição. Se o título fala sobre criando filhos saudáveis, nós temos que descobrir como criar filhos saudáveis. Buscarmos na palavra exemplos de pessoas que criaram filhos saudáveis. Bom, e por aí você vai respeitando o que o título está prometendo, criando filhos saudáveis. Eu anotei aqui como primeiro tópico, criando em estatura e graça. É o que nós vemos aqui com Jesus. Jesus crescia, ele foi um bebê no ventre, um feto no ventre de Maria, ele nasceu, foi uma criança que certamente foi amamentada e começou a engatear, começou a andar, e foi crescendo. Aqui nós vemos uma história quando ele já era um adolescente, aí com 12 anos, e depois nós já vemos Jesus adulto desenvolvendo o seu ministério. Então, Jesus ele cresceu em estatura, questão física, e cresceu em graça. Nós precisamos, se nós queremos que os nossos filhos cresçam saudáveis, a preocupação não pode ser só leite e ninho, Neston, Mucilon e outras questões, e comida e tudo mais. Vou colocar meu filho na academia, vou colocar meu filho na natação e tudo mais. Parece que nós estamos muito preocupados com a questão física e intelectual dos nossos filhos. A pergunta é se esses filhos estão crescendo em graça também, se estão crescendo espiritualmente. Há pouco tempo eu ouvi o nosso pastor dizer que encontrou uma família
perguntou como estavam os filhos, né? E aquela família disse, não, nossos filhos estão muito bem, graças a Deus, meu filho é engenheiro, é médico, minha filha é não sei o quê, e foi dizendo as profissões, e eles têm a casa deles, e eles têm carro, e têm saúde, tudo mais. O pastor falou, e a igreja como está? Ah, pastor, todos estão afastados da igreja. Então não vai nada bem, irmãos, né? Cresceu em estatura, cresceu em intelecto, progrediu nos estudos, mas não se desenvolveu na graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Meu irmão, olhe, leia a Bíblia com o seu filho. Meu irmão, pelo amor de Deus, leve o seu filhinho para a escola dominical. Se você não gosta, se você não valoriza, se você acha que não precisa, tudo bem. Agora, não deixe de levar o seu filho para a EBD. Você está dando uma injeção de palavra no seu filho, né? Uma injeção de graça e de sabedoria, para que essa criança não cresça apenas em estatura, mas seja um defunto espiritual. Então é importante criar em estatura e em graça, graças a Deus. Segundo tópico, criando dentro dos princípios divinos. Não é? Aqui eu quero me deter mais na questão como criar filhos saudáveis, observando, irmãos, o que está na palavra, né? Eu, no culto passado de família, eu falei sobre a questão do cumprimento de papéis, né? O pai cumprindo seu papel, a mãe cumprindo seu papel, a esposa cumprindo seu papel, os filhos cumprindo os seus papéis, né? E aqui nós aprendemos, né, que devemos criar nossos filhos dentro dos princípios divinos. Então, é ensinar a palavra para a criança, né? Isso é um dever do pai, um dever da mãe, né? Ensinar os princípios divinos. Nós estamos hoje com muita gente que não abre mais a Bíblia, lares que estão dominados apenas pela TV, pela internet, pelo entretenimento, passeios e tudo mais. E, meus queridos, os princípios da palavra não estão sendo repassados para os nossos filhos. Então, se você quer criar filhos saudáveis, inculta nele os princípios, ou inculta neles, né, os princípios divinos que estão contidos justamente na palavra. Então, nós precisamos ler a Bíblia, não podemos viver nessa mesmice de analfabetismo bíblico e teológico. Não, nós precisamos ler a Bíblia. Já existem pessoas que não sabem, irmãos, quem atravessou com o povo o Mar Vermelho. Tem gente pensando que é Abraão, já tem gente achando que é Noé, né? Então isso é grave. Nós precisamos voltar a ler a palavra. Não viva somente da Bíblia do seu pastor. Você precisa, como dizia o pastor Rubens de Aquino, lá no Rio de Janeiro, nas décadas aí de 80, ele dizia, você precisa aprender a pastar sozinho. Como ovelha, você precisa aprender a pastar sozinha, né? Indo à palavra, irmãos, lendo a palavra, né? E os nossos filhos têm que conhecer esses princípios divinos, porque os irmãos sabem que na medida em que nós quebramos os princípios divinos, nós não podemos ter um futuro de felicidade. Muita gente, desculpem a expressão, está dando com os burros na água, porque estão negligenciando os princípios de Deus que estão na palavra. Quer criar filho saudável? Primeiro, crie não só em estatura, mas crie em graça. Segundo lugar, crie dentro dos princípios divinos. Terceiro lugar, criando, amando a casa de Deus. Meus irmãos, será que nós estamos levando nossos filhos a amarem a casa de Deus? Será que nossos filhos vão à casa de Deus apenas debaixo de ameaça, né? Sendo privados de alguma coisa, né? Para poder barganhar e levar para a igreja? Será que nossos filhos estão indo apenas por um costume, ou eles têm a alegria, o prazer de ir à casa de Deus? Eu fico me preocupando com isso, porque eu sou pastor de uma igreja. Será que lá
onde nossas crianças ficam, no departamento infantil, eles são ensinados, eles são orientados e são atraídos pelo conteúdo que é fornecido, não é? A ponto deles desejarem a casa de Deus. Não é? Isso é muito importante. Tópico 2 e subtópico 3, vamos ver aqui algo interessante. Diz assim, lá no meio: a ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Eram as principais festas e toda a família conduzia, né? E eu acredito que eles conduziam seus filhos, né? A família toda ia, irmãos, por amor, né? Eu digo sempre que é perigoso até para os adultos, né? Ir à igreja porque está acostumado a ir à igreja. Ir à igreja apenas por conveniência, por interesse em alguma coisa. Nós devemos ir à casa de Deus amando a casa de Deus. Então, hoje, nós precisamos fazer uma avaliação, porque tem filhos que estão revoltados contra pastor, revoltados contra dízimo e oferta, revoltados contra a igreja. E muitas vezes, irmãos, quem planta essa semente maligna no coração dos filhos são os pais, falando mal da igreja, falando mal do pastor, criticando tudo e tal. E a criança cresce nesse ambiente. E no final, ele termina odiando a casa de Deus e tudo mais. Um pai sábio, uma mãe sábia, ele vai orientando o seu filho, porque a Bíblia nos mostra tudo isso, né? A igreja é um lugar de problemas, para a gente conviver com problema, para a gente administrar problema, para a gente sofrer problema. Lá na igreja tem joio e tem trigo, lá na igreja tem peixe bom e tem peixe ruim, lá na igreja tem a turma que anda no caminho largo e na porta larga, tem a turma do caminho estreito e porta estreita, lá tem as virgens prudentes e as virgens loucas, e nossos filhos têm que estar preparados para isso, para que decepções que acontecem aqui e ali, mas que eles fiquem focados no Senhor, sabendo que a casa de Deus é o melhor lugar do mundo. Então, criando filhos, amando a casa de Deus. Jesus, ele desapareceu ali dos pais. Quando acharam, Jesus estava no templo. Será que Jesus iria ao templo se ele não tivesse prazer de estar no templo? Hoje nós vemos jovens, adolescentes, a gente pergunta, quem são seus pais? Eles dizem, não, pastor, nem meu pai, nem minha mãe é crente, mas eu estou aqui. Eu amo a casa de Deus, eu quero ficar aqui. Que coisa maravilhosa. Muito bem. Quarto lugar, eu coloquei aqui, criando esses filhos num ambiente saudável, né? A nossa casa deve ser um ambiente saudável. Os lugares por onde eles transitam, sob nossa observação, devem ser também lugares saudáveis. No plano de aula aqui da nossa lição de mestre, na introdução, diz assim: proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada. É o grande desafio da família cristã diante de um contexto de imoralidade e violência presente na sociedade atual. O título maior da nossa lição, irmãos, fala de desafios e problemas a serem enfrentados. Como criar nossos filhos em ambientes saudáveis? Nós que somos adultos, já temos maturidade, temos que ter a condição de fazer essa avaliação. Então, eu coloco aqui que é muito importante que esses filhos sejam criados num lar que seja um pedaço do céu, né? Um ambiente saudável, né, irmãos? Um ambiente onde a Bíblia é aberta, um ambiente onde ouve-se hinos evangélicos, um ambiente onde o filho vê o pai amando sua mãe e sua mãe amando seu pai, um ambiente onde o filho presencia honestidade, um ambiente onde o filho presencia verdade,
um ambiente onde os filhos presenciam generosidade, porque tudo que eles estão vendo, irmãos, dentro da nossa casa, né, eles estão reproduzindo como exemplo. Né? Então, um pai e uma mãe não pode ficar lá, me respeite e tal, quando não dá exemplo para os seus filhos. Né? E um ambiente doentio, um ambiente, irmãos, onde pai vive xingando mãe, mãe xingando pai, ou esposo xingando esposa, esposa xingando esposo, né? Um ambiente de mentira, um ambiente de fofoca, um ambiente onde a TV é ligada em qualquer canal, os filhos assistem o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, onde filho menor, irmão, criança com celular, né? Criança com celular, ligando o celular indiscriminadamente, não é? Sem nenhum controle, vendo o que deve e o que não deve. Não é? Daqui a pouco, não é? Esse ambiente está poluído e essa criança, dentro de um ambiente poluído, ele vai terminar se contaminando. Então, se nós queremos criar filhos saudáveis, eles devem estar num ambiente saudável. Veja que não é todo mundo que pode andar com seu filho, e o seu filho não pode andar com todo mundo. Veja que seu filho não pode estar em todas as casas, e as pessoas não são todas as pessoas que podem entrar na nossa casa. Então, irmãos, precisamos ter cuidado, é tempo de vigilância, tempo de cuidado redobrado, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos então, meus queridos, para o nosso quinto tópico. Veja bem, nós já falamos aqui, título, Criando Filhos Saudáveis. Primeiro lugar, criando em estatura e graça. Segundo, criando dentro dos princípios divinos. 3, criando, amando a casa de Deus. Quarto, criando num ambiente saudável. E agora, em quinto lugar, criando, obedecendo cada fase. O que é isso? Vamos para o plano de aula da nossa lição de mestre, no tópico motivação. Diz assim: infância, adolescência, juventude e fase adulta. Ou seja, o ciclo em que uma família precisa proporcionar todos os meios que uma criança necessita para se desenvolver física, psicológica e espiritualmente. Meus queridos, o meu entendimento e minha intenção aqui é dizer que, assim como na nossa vida espiritual nós temos as fases, uma criança também tem suas fases. Eu não estou falando aqui nenhuma novidade, né? A gente sabe que a criança, ele tem um tempo ali que ele é um recém-nascido, né? Mamando, ele ainda entende que ele e a mãe são uma coisa só. Não é? Daqui a pouco essa criança sai do leite materno e começa a tomar um adicional, né? Um leitezinho, um complemento alimentar, e daqui a pouco ele começa a comer um feijãozinho amassado com arroz, né? Uma frutinha, e vai caminhando. Daqui a pouco ele começa a engatear, daqui a pouco ele começa a andar, daqui a pouco ele começa a correr, chega o tempo que ele vai para a escolinha para aprender, e ele tem cada fase. Ele tem essa parte da infância, daqui a pouco ele tem a adolescência, que é uma outra fase, e depois ele entra na fase aí adulta, ou a fase da juventude e adulta, né? Então, cada fase é importante criar o filho obedecendo cada fase. Eu fico preocupado quando vejo uma mãe enfeitando uma filha como se fosse uma moça. A menina pequenininha, já com as unhas pintadas, né? Os lábios pintados, né? E salto alto, né? Você olha assim, fica uma coisa, irmãos, ridícula, porque não combina com aquela fase. Né? Aí, muitas vezes, nós vamos pulando fases, querendo adiantar as coisas. Aí, daqui a pouco, quando a pessoa já está com a idade lá na frente, aí fica querendo retroceder para agir como se fosse uma criança, agir como se fosse um adolescente, porque fica a carência daquela fase. Então, Leibniz era um filósofo, ele dizia assim: natura facit saltum, a natureza não dá
saltos, né? A natureza ela é progressiva, lenta, devagar, cada coisa no seu tempo. Então, se nós queremos criar filhos saudáveis, é importante que a gente observe cada fase, não é? E em cada fase existe um estímulo para que essa criança leia a palavra. Você não vai pegar uma Bíblia de adulto e dar para uma criança. Hoje nós temos a Bíblia da criança. Tem que se respeitar aquilo ali. Uma criança não acompanha o culto de adultos. Tem que ter o culto da criança com a linguagem apropriada para ela, material apropriado para ela. E se a gente vai respeitando essas fases, naturalmente nós teremos filhos saudáveis. Quando nós pulamos fases, adiantamos muita coisa, daqui a pouco a criança se sente cobrada numa fase que não é a fase dela, e isso vai terminar dando problema. Tópico 2, subtópicos 2, 3 e 4, eu não vou ler tudo aqui, né? Mas você vai observar que tem aqui a infância de Jesus. Jesus teve a sua infância. Depois nós vamos ver a adolescência de Jesus. Ele teve a sua adolescência. Esse episódio que é narrado aqui em Lucas se refere ali à adolescência de Jesus. Mas ele não parou na adolescência, ele teve a sua juventude. E depois da juventude, né, ele teve aí certamente a sua fase mais adulta, mais madura aí, após os 30 anos de idade. Eu não vou ler aqui, mas você tem o subtópico 1 falando sobre Jesus, o Filho especial, o subtópico 2, a infância de Jesus, 3, a adolescência de Jesus e 4, a juventude de Jesus. E poderíamos colocar aqui a fase madura de Jesus. Então, muito importante, criar os filhos obedecendo cada fase. Sexto lugar, criando filhos num lar estruturado. Estou falando de estrutura. Tópico 1 e subtópico 1. Vamos ver aqui. Nos diz assim: José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Aqui nós vemos o que nós chamamos de pureza. Eles eram judeus, né, da descendência de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Eles receberam essa mensagem, obedeceram, né? Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Bom, eu anotei aqui, começando certo. Muito cuidado, irmãos, com a forma como a gente começa o relacionamento. Olha, tem muita gente que começa o relacionamento errado. Começa errado e lá na frente quer que dê certo. Eu costumo dizer, nas palestras de casais e nos cursos de noiva, eu digo, olha, você vê uma cerâmica, se você assentar a primeira torta, você não acerta nunca mais. Então, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, ela tem que começar certo. Muita gente começa errado, pulando muro, saltando cerca, avançando sinal e outras coisas, e depois quer um lar feliz e maravilhoso. Cuidado, porque nós já aprendemos em lições anteriores que para colher bem, tem que plantar bem. Se não plantar bem, não tem como colher bem. Eu tenho dito aqui na igreja, um rapaz começou a namorar com uma moça, vem para o pastor fazer uma oração, colocar a mão na cabeça, deixa o pastor participar desse movimento aí, né? Um pastor abençoador, né? Um pastor orientador. Vamos ter mentores espirituais nesse relacionamento. Aí vai, casa certinho, né? Tudo documentadozinho, tudo certinho, se guardando, né? Sexualmente, né? Preferência os dois virgens, coisa maravilhosa, irmãos. Daqui a pouco, né? Vem filhos sadios, vem uma família estruturada, né? Pai e mãe, né? Marido e mulher com uma idade
estruturada, né? Casamento não é para adolescente, nós estamos vendo aí adolescentes casando com autorização do pai e da mãe, né? Não, tem que casar, e aí pai e mãe aqui autorizam como se casamento de adolescente tivesse condição de acontecer. Para mim não tem condição de acontecer, porque a Bíblia manda que o homem deixe o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Não é menino nem menina, é homem, nem adolescente também. Adolescente tem que cumprir sua fase de adolescente e estudar bastante. Então, criando filhos num lar estruturado. Isso é muito importante. 7º lugar, criando filhos equilibradamente. Equilibradamente. Tópico 2 e subtópico 1. Vamos ver aqui. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Agora veja, irmãos, você ter dentro da sua casa o Filho de Deus, nascido por obra e graça do Espírito Santo, e você saber administrar para você não desprezar os outros, né, em função desse aqui, ou cuidar desse aqui em detrimento dos outros, né? O nome disso é equilíbrio. E equilíbrio, meus irmãos, cabe em qualquer lugar, né? Uma família equilibrada, criando filhos equilibradamente, né? Não tendo, como a nossa lição ensinou, filhos que são preferenciais, né? O preferido da mamãe, o preferido do papai, tratamento distinto para um, tratamento distinto para outro, não é? Acepção de pessoa e uma série de coisas. Não, criando filhos, então, equilibradamente. 8º lugar, antepenúltimo lugar, né? Criando filhos em responsabilidade. Capítulo 2, tópico 2 e subtópico 4. Vai dizer assim, lá onde diz a juventude de Jesus. Aí mais embaixo diz, depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Não. Então, o nosso 8º tópico foi criando filhos em responsabilidades. O que é que eu quero dizer? Nós não podemos criar nossos filhos, irmãos, com essa superproteção boba que eu chamo, né? Os filhos têm que aprender a trabalhar, né? Ensine seu filho. Eu tenho dito à minha filha que tem um netinho, eu tenho um primeiro netinho aqui, eu digo, olha minha filha, começou a se equilibrar em pé, ensine a forrar a cama. Ensine a forrar a cama, coloque para fazer as tarefas em casa, não é? Mesmo que sistemas diabólicos digam que seu filho tem que ser vagabundo, porque aí hoje é o seguinte, seu filho pode ficar na praça fumando maconha, né? Pode ficar brincando de skate o dia todo. Agora, se pegarem seu filho ajudando você a plantar um negócio no jardim, é capaz do senhor, eu e a senhora serem presos. Quer dizer, é uma modalidade que ensina você a criar seu filho para seu filho ser um vagabundo. Então o filho cresce, não sabe fazer um café, não sabe fazer um almoço, não sabe arrumar uma casa, não sabe fazer nada. Sabe dar trabalho, né? Mas não sabe trabalhar. Então é importante criar os filhos com responsabilidade, porque se você não der responsabilidade ao seu filho, dona vida não vai ter dificuldade de empurrar responsabilidade no seu filho. Então é preciso que eu e que você crie o filho em responsabilidades. É assim que ele vai crescendo, não é? Muitas vezes nós adotamos um modelo de educação superprotetor,
um modelo dengoso, como a gente costuma dizer, onde a criança não pode fazer nada. Não, se o meu filho lavar um prato na pia, ele vai morrer. Né? Aí o filho não lava um prato, não faz um almoço, não faz coisa nenhuma. Aí bate dentro de um exército da vida, aí lá vai aprender a varrer, lavar banheiro, forrar a cama, fazer comida e o que precisar fazer. Arranca mato, não tem enxada, arranca com a mão. Aí ele aprende rapidinho. Né? Então, meus queridos, criando filhos em responsabilidades. Quem sabe muitos filhos que viraram bandidos, a culpa não é dos pais, né, que não deram responsabilidade aos seus filhos. Eles cresceram com mente vazia, sem ocupação nenhuma, e mente vazia é oficina de Satanás, como já diziam os antigos. Nono lugar, criando filhos em sujeição. Quem manda na casa é pai e mãe. Eu também não me conformo com esse modelo onde já temos crianças que estão mandando em casa. Jesus, a Bíblia diz que ele era sujeito em tudo. Olha o terceiro tópico, e bem no comecinho aqui diz assim, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte, e desceu com eles, Jesus com os seus pais, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Eu acho interessante, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era Deus, Jesus era o Verbo encarnado, mas em tudo ele era sujeito aos seus pais. Uma criança deve aprender a obedecer papai e mamãe, e não somente isso, honrar papai e mamãe e ser sujeito a pai e mãe. Aí você tem filho que não trabalha, não dá um prego numa barra de sabão, não paga a conta de luz, não paga a conta de água, não paga IPTU, come que não é brincadeira, não é? A geladeira daqui a pouco está vazia, o consumo é grande e ele quer mandar na sua casa, ele quer dominar a sua casa, ele quer levar para a sua casa quem ele quer, né? E quer fazer o que bem quer. Peraí, meu filho, você está dentro da casa do seu pai, você tem que obedecer. Quando você estiver na sua casa, aí você faz como bem entender. Agora, enquanto estiver debaixo do teto de papai e mamãe, tem que ser sujeito a papai e mamãe. Se quiser ter futuro de felicidade e se quiser ter vida longa, porque a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E nós temos que começar isso, irmão, de pequenininho. Né? Às vezes, o pai está tentando corrigir o menino já com 7, com 8, com 10 anos, e o menino já está tupetudo, né? Cangote duro, como a gente diz aqui no Nordeste, e você não consegue mais dominar. Tem que ser de pequenininho. Tem menino pequenininho que está batendo na cara de pai e mãe, e estão achando bonitinho o menininho batendo na sua cara. Daqui a pouco, quando ele crescer, vai dar uma surra em você. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. A criança de pequenininha a Bíblia manda você já corrigir para que ele não cresça um monstrinho. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. E último lugar, meus queridos, 10º lugar, criando filhos com disponibilidade de tempo. Não é? Hoje é uma crise muito grande. Pai e mãe trabalhando, não é? Assoberbado de tanto serviço, de tanta coisa. Tem pai que trabalha, ainda faz faculdade, a mãe também cisma de trabalhar e de fazer outra faculdade, e depois da faculdade ainda tem um estágio e já não olha mais para filho, e os filhos estão sendo criados aí pela babá eletrônica, que é a TV, ou por uma babá que não é a mãe dele. Então, meus queridos, pai e mãe, se não tem tempo para cuidar dos filhos, para dar atenção aos filhos, vai aqui o conselho do pastor Walter Pereira, não tenha filhos, fique só o casalzinho, né? Não gere filhos, porque se você colocar filho, você tem que se dedicar também ao seu filho. É igual a pessoa que quer
viver pelo meio do mundo pregando, quer viver no meio do mundo fazendo a obra de Deus, esquece que tem esposa, mulheres esquecem que tem casa para cuidar, e daqui a pouco acha que é só fazer a obra de Deus. Não, você casou, agora você deve um tributo ao seu esposo. Né? Você tem a obra de Deus, uma grande prioridade, e você tem a sua família também, que você não pode deixar a desejar. E quando nascem os filhos, aí agora você tem esposa para cuidar, você tem o esposo para cuidar, e você tem filhos para cuidar. Então, meus queridos, criando filhos com disponibilidade de tempo. Um filho que não vê o pai, um filho que não vê a mãe, um filho que não conversa com o pai, não conversa com a mãe. Teve um que o pai, eu acho que era médico, alguma coisa assim, e o filho pagou uma consulta. E o pai, quando o pai chamou o paciente, era o filho. Pronto, papai, eu paguei a consulta, agora eu tenho pelo menos 40 minutos com o senhor. Que absurdo, né, irmãos? Então, todos nós sabemos, né? Para que nós possamos amanhã cobrar e para que amanhã possamos ter uma consciência tranquila, é importante que a gente saiba também que a gente gastou um tempo ensinando, instruindo e cuidando dos nossos filhos. Meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe grandemente, que aplique esta palavra ao seu coração. Não sei se fui duro aqui com os irmãos em algum tópico, né? Mas eu tenho um compromisso em falar a verdade. Eu poderia gravar vídeos aqui de enrolação, como nós vemos muito na internet. Aí tem muito vídeo de enrolação, mas o nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus e com a verdade. Né? Então, tome esse chá e você vai ter uma vida sadia e vai criar seus filhos de forma saudável. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Um abraço carinhoso aqui do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.